Olá, graça e paz. Mais um Pode Crer começando para a glória de Deus. Hoje nós estamos no sítio da Sião, em Vitória da Conquista. Eu quero deixar para você uma palavra de Deus para o teu coração, que está no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocarei e eu irei, e orarei a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração. Busque ao Senhor. Eleve o teu coração e os teus pensamentos ao Senhor. Amém? Senhor, em nome de Jesus, como eu disse ao Senhor quando estava vindo para cá, que nós gostaríamos, Senhor, de gravar algo falando sobre o impacto do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Nós estamos falando do Senhor. Amém. Então não tem o maior privilégio nosso é de ser conduzidas pelo Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Por isso, conduz Cristiane nas perguntas, me conduza, Senhor, nas respostas, Amém, no conduzir do testemunho. Senhor, que seja algo autêntico, que seja da Tua palavra, que seja verdadeiro, Amém, que seja Jesus. puro, simples. Que as pessoas ao ver essa imagem, ao ouvir essas palavras, Senhor, elas possam ser impactadas Amém, com o Jesus. Teu poder e elas Glória a sejam Deus. restauradas. E cria nelas, Senhor, esperança para experimentar do Teu poder, da Tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Edna Neves, a paz do Senhor, minha amada. A paz É um do prazer Senhor. muito grande estar te recebendo aqui. Hoje nosso Pode Crer. E fico muito feliz e honrada pela senhora ter aceitado o nosso convite, viu? Nós queremos saber um pouco mais de Edna Neves, quem é Edna Neves, se nasceu em um berço evangélico ou quando foi que teve um encontro com Jesus, suas experiências com ele. Viu, minha amada? A senhora fica à vontade, nós temos um tempo grande, nesse clima maravilhoso, nesse ambiente maravilhoso. Fica à vontade, viu, meu amor? Boa tarde, a paz do Senhor. Cristiane, alegria poder estar aqui e Amém. principalmente nesse ambiente aqui Verdade. do nosso sítio aqui da Sião, que é um ambiente que Deus tem usado para É restaurar verdade, vidas. verdade, Então pastora. você não poderia ter escolhido o melhor lugar para nós estarmos, para falar do Senhor, do verdade. testemunho do que Ele tem feito, né, nas Verdade. nossas vidas. Eu nasci numa família disfuncional, né? A minha família, já chegamos num tempo de termos muitos bens, muitas riquezas, mas não tínhamos o Senhor, não tínhamos o conhecimento dos princípios da palavra do Senhor e tínhamos assim um ensinamento dentro do princípio da igreja católica, que era bênção, que a gente via a Sim. palavra, Aham. de entender os princípios da palavra. Sim. Mas nós não vivíamos esses princípios Uhum. e nós somos de Minas Gerais, e viemos morar na Bahia. E aí, por conta de todo esse contexto, nós perdemos tudo, né? O meu pai, na época, meu pai jogava, e era minha mãe e meus irmãos trabalhando sempre. E aí, por conta desse contexto, nós estávamos em outra cidade, viemos morar em Vitória da Conquista. Eu vim morar aqui aos 15 anos de idade, e aos 18 anos de idade eu tive minha experiência com Jesus. Amém. Eu me converti na praia com o pessoal da Adonep, no trabalho evangelístico da Adonep. Maravilha. E quando eu volto para a Conquista, vai ter um congresso de jovens na Nova Sião. E eu vejo aquela placa, me chama a atenção, e eu Lindo. venho. E assim, para mim foi um momento assim de muita alegria, porque eu me vi dentro de um lugar que parecia que eu já conhecia há muito tempo, que era um lugar agradável. E ali me batizei. Que maravilha. Aos 18 anos de idade, e permaneci 6 meses na Sião, e Deus me deu um chamado para missões. Sim. Conversei com meu pastor na época e falei: pastor, estou indo para uma outra igreja que lida com evangelismo, que lida com missões, e eu fui. Aí fui para Getsemane, aqui em Conquista também. Conheço muito. E 6 meses que eu estava lá, eu fui para Jocum. Então a minha experiência assim, foi eu com um ano de convertida,
eu já estava em missões. Que maravilha. E para mim foi muito impactante, porque eu vi a sede que o meu irmão se converteu primeiro que eu, mais velho, e ele tinha uma sede pelo Senhor, e eu via ministrar na igreja, ele ministrava o louvor na igreja onde ele congregava, e aquilo me chamava a atenção, a sede que ele tinha de Deus. E era algo que eu não tinha. E quando eu me converti, fui para Jocum, ali eu comecei a ter as minhas primeiras experiências de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. E foi quando Deus começou a tratar também os traumas, curar as emoções, porque o meu pai era muito ausente. Então, assim, ele tinha muita mania de brincar. Ah, essa aqui é minha prima, essa aqui é minha sobrinha, essa aqui é a minha tia. Sim. Mas ele não falava filha. E eu não ouvia do meu pai falar, eu te amo. Entendo. Só mais adulto, um tempo depois, foi que ele teve um problema de saúde, foi ficar na minha casa e eu orava por ele. Foi que eu fui ouvir meu pai falando, filha, eu te amo. Passei 3 meses na minha casa ouvindo meu pai falando, filha, eu te amo. E um dia ele dizia, eu não tinha condições de falar, filha, eu te amo, porque eu não tive isso, eu não tinha recebido. Então eu fui entender o porquê disso tudo. E nisso eu comecei a ver também a paternidade do Senhor em relação a isso. Como eu não tinha, para mim, eu não tinha essa paternidade, então eu vivi uma vida muito assim, com muita angústia. Se falasse que eu estava bonita, eu ia lá e trocava de roupa. Se falava que eu estava, nossa, mas hoje você vai sair, hoje você está bonita, você está... Eu batia a porta do quarto e ia trocar. Então eu era muito melancólica, eu chorava por qualquer coisa. Eu era assim, totalmente angustiada com tudo que tinha na minha alma, um sentimento de rejeição. A minha mãe teve que trabalhar muito por conta disso, então ela se ausentava muito de casa. E essa vida de contexto, de ficar muito escola, casa, sem os pais muito presentes, eu senti muito, impactou muito na minha vida. E quando em Jocum eu retorno, depois de 1 ano mais ou menos eu me casei em Getsemane. Tive uma filha, depois de 2 anos tive uma filha linda. Tive o meu casamento por 8 anos. E aí com 8 anos ele se afastou do Senhor e pediu para vir a separação. E eu estava no auge da minha vida em que eu estava experimentando do Senhor. E aquele foi uma fase que eu falava assim, Senhor, eu não quero passar pelo que as minhas amigas passaram. Eu via muitas pessoas, até na própria família, com problema de depressão, com muita briga entre casal e o filho que estava, porque eram separados. E ali eu comecei a orar. Falei, Senhor, eu quero experimentar o sobrenatural do Senhor na minha vida. Mesmo nesse processo de divórcio, de separação, tentamos reatar, mas ele não quis. E com 2 anos depois ele se casou. E aí veio as questões de eu entender, ou eu perdoava e ia viver uma vida nova no Senhor, ou eu ia viver debaixo de uma prisão. E ali eu decidi perdoá-lo, decidi ensinar a minha filha na época tinha 6 anos, ensinar a minha filha a amar a nova família, a respeitar. E com isso eu criei amizade entre o pai dela e a atual esposa, que hoje é minha amiga. Que bênção. Então, assim, eu entendia do processo que era necessário em relação à família. E com esse processo, eu comecei, falei assim, agora eu vou mergulhar em ti. Eu quero mais o Senhor. Eu passei ao longo do meu trajeto, da minha história, eu tive situações que marcaram a minha vida emocional também. Eu fui estuprada num dado momento por uma pessoa. E assim, eu estava totalmente fora dos princípios do Senhor, quebrando ali os princípios do Senhor. E me vi de repente o Senhor entrando na minha vida e me resgatando. Amém. E quando Deus me resgatou e que o Senhor começou a mudar a minha história, a primeira coisa que eu comecei a mudar foi em relação à faculdade. Sim. Eu queria fazer administração, então com 18 anos, antes de ir para missões, eu queria ir estudar. Mas uma tia minha me fez a minha matrícula em outro curso que eu não queria. Eu queria administração, ela fez em outro. Então, por conta daquilo, eu falei assim, não é o que eu quero, desisti da faculdade. Então, quando eu estava já nesse processo de separação, eu falei, pronto, agora eu vou voltar a estudar. Aí fui para a faculdade, fiz administração. Aí, no trabalho que hoje tenho, eu já
vai fazer 16 anos que eu estou onde eu trabalho hoje. Eu trabalho na Fainó, amo trabalhar na Fainó. E eu trabalhava mais na parte administrativa. Mas o meu sonho era trabalhar cuidando de vidas, porque Deus tinha mudado a minha história. Em 2014 eu comecei a ter as minhas maiores experiências com o Senhor. Foi quando eu cheguei, eu comecei a ver o apóstolo Edilson, ele ministrava sobre o mergulhados, né, na presença, sobre você ter o seu cantinho de oração, sobre busca. E eu vi aquela sede que ele tinha. E os lugares que ele ia, ele levava a restauração na vida de casais, de famílias, nas igrejas onde ele ia ministrar. E aquilo me chamava a atenção e eu percebia que Deus tinha curado ele de uma depressão, Deus tinha feito algo tremendo na vida dele. E eu falei assim, Senhor, então o caminho é esse. O caminho é esse, é buscar ao Senhor. E eu mergulhei, comecei, logo quando eu vim de Jocum, que eu pulei um pouco, mas eu comecei com evangelismo, o pastor já não deixou eu ir embora. Eu comecei com evangelismo na igreja, saía para fora, fazia parte do grupo de intercessão da igreja, tinha uma ministração para aquelas pessoas que estavam com problema na alma, né, que tinha algum envolvimento que precisava ser liberto, então a gente ia para uma sala, fazia parte da intercessão ali. Então eu procurava me envolver muito com essas questões do Senhor. Fiz o curso Casados para Sempre. Quando eu estava casada, eu esqueci de contar, mas fiz GFI, que eram cursos que era para lidar com criança, lidar com casais. Então, quando veio toda a estrutura do divórcio, eu falei, Senhor, eu tenho tantas ferramentas que o Senhor tem me dado, mas eu não sei como usá-las, porque eu deixo muito a minha alma ainda agir. E aí, quando veio o mergulhado, em 2014, nós tivemos um voo das águias e eu vi o apóstolo Coraiola falando sobre a escola do sobrenatural, que era passar, o primeiro nível era 7 dias de jejum no monte e passava 14 dias ouvindo da palavra, sendo ministrados. Eu falei, Senhor, eu quero isso. Aí fui, o apóstolo Edilson me abençoou, fui a primeira vez, eu nunca tinha feito jejum de 12 horas, mais que 12 horas, então para mim foi tudo novo. Mas ali, em 2014, Deus mudou a minha história. Que lindo! Quando eu comecei com o jejum, Deus começou a quebrar as estruturas. Porque quando eu comecei a entender que quando eu peço perdão ao Senhor, eu vou lá para o meu cantinho secreto e eu peço perdão ao Senhor por tudo que eu fiz, por princípios que eu quebrei e por não me envolver totalmente com Ele, entendendo dentro de todo um contexto, eu sou perdoada. Mas é quando eu ponho para fora diante de uma pessoa, com alguém de confiança, é o meu pastor, minha pastora, alguém que me acompanha. Então eu exponho ali o meu pecado, eu exponho ali a minha dor, ali eu sou curada. Então eu comecei a viver isso. E eu falei, Senhor, eu preciso mais disso. Então eu comecei a fazer cursos de cura interior, de libertação. De 2014 eu comecei a mergulhar no Senhor. Palavra, Bíblia, cursos. Em 2014 eu fiz 7 dias, aí quando foi 2015 eu comecei com alguns jejuns de 21, 14 dias. E nesses períodos, o que acontecia? O Senhor ia quebrando estruturas. Interessante que eu me lembro que em um dos jejuns, com 9 dias, eu virei para a minha líder de célula, na época eu tinha uma líder de célula, e falei para ela assim, eu vou desistir do jejum. Aí ela falou assim, mas por quê? Porque eu estou pecando tanto no meu trabalho, eu fui tão ignorante com os meus colegas, com uma professora, que eu vou parar. Aí ela, não pare, continue, porque é Deus tratando na sua vida, é Deus quebrando as estruturas. E aí esse período foi quando Deus começou a tratar de fato sobre trabalhar comigo sobre o perdão, sobre intimidação, porque muitas das coisas eu não me deixava romper nas coisas que eu sonhava fazer. Eu só viajava toda a minha vida, até quando eu tinha casado, eu só viajava se a minha mãe levasse. Então assim, casamos, se a minha mãe levasse, a minha mãe bancava tudo, a gente ia para Minas, tinha totalmente dependente. E porque eu fui criada, mesmo no contexto, quando nós tínhamos, meu pai tinha condições, a gente só viajava se fosse com alguém, com a família. Não tinha esse contexto da gente ir lá investir, família e viajar. Então, em 2014, Deus começou a quebrar essas estruturas. Eu falei assim, filha, para onde você quer ir? Aí fomos na nossa primeira viagem, fomos para São Paulo, na casa dos avós. E ali eu comecei a perceber que eu tinha orado. Eu falei, Senhor, assim como diz na tua palavra,
o Senhor fala na palavra que ao sedento Ele vai derramar. Amém. Você começou com um versículo que eu amo ele, Jeremias 29:11. O Senhor falava muito comigo, olha, Amém. eu tenho paz, mas eu tenho o que você deseja. Tem o mal, tem paz e mal, mas o que você deseja? O que você quer para você? Verdade. Eu tenho, que se você me buscar, eu vou derramar do meu espírito. Amém. Verdade. Eu vou trazer cura, vou trazer restauração. E ali eu comecei, eu passava, em 2014 eu comecei, todas as minhas férias, eu entregava ao Senhor. Até 2019, todas as minhas férias eu viajava para algum lugar para experimentar mais o Senhor, Maravilha. para alimentar da palavra, cursos da área de libertação, cura interior, ministração da palavra, em missões, porque eu entendia que eu precisava ser tratada pelo Senhor em todas as áreas, Amém. porque eu queria ser a resposta de oração na vida de outras pessoas. Sim. E eu fui muito questionada. A minha mãe ficava com muito medo por conta dos jejuns. Uhum. Chegou até a pedir um tio meu que é médico para falar sobre o jejum, a consequência do jejum. Sim. E ali quando Deus falava, eu falei assim, olha, para você entrar eu ia. Porque eu Amém. entendia que era um propósito de algo que Ele tinha para fazer. E eu Sim. falava, Senhor, eu quero ser a resposta de oração de pessoas que elas precisam de cura, Amém. mas elas não têm condições de entrar num jejum agora. Sim. E a Bíblia fala que tem situações na nossa vida, há processos de prisões na nossa vida que só sai com jejum e É oração, verdade. né? Então, só com esse contexto, eu falei, Senhor, eu quero ser a resposta dessas pessoas, porque um dia outras pessoas foram a resposta na minha vida. E ali, Deus começou a trabalhar. Nesses jejuns, eu comecei a ter experiências com o Senhor e mais sede dEle. Amém. Quanto mais eu jejuava, mais eu tinha sede da palavra. E eu achei interessante que em 2016 eu recebi uma proposta de uma pastora amiga minha, a pastora Ivanete, para entrar numa campanha de 40 dias de leitura da Bíblia. Uhum. Leia em 40 dias. Uau. E aí eu falei assim, 40 dias, eu achei assim, né, que praticamente não ia aprender. Mas quando eu vi o prospectozinho dos 40 dias, era no ano que eu fazia 40 anos. Olha. Aí eu falei assim, não, isso aqui Deus quer falar alguma coisa, eu vou fazer isso. E ali, quando eu olho, a pastora colocou lá assim, algumas pessoas questionam porque 40 dias não vai aprender nada, mas quem nos faz aprender é o Espírito Santo. Então você vai ler, não por ler, mas pelo Espírito Santo de Deus. Amém. E aí quando chega lá na tabelinha, no dia 29, que era em janeiro a proposta, no dia Sim. 29 de janeiro estava escrito assim, tire esse dia para descansar com a sua família. Uau. Aí meu mundo desmoronou, porque dia 29 de janeiro era o dia que eu completava 40 anos de idade. Olha. Então para mim aquilo foi muito forte, É. muito impactante, porque o Senhor estava dizendo assim para mim, filha, eu quero que você ame a minha palavra. Amém. Que você mergulhe na minha palavra, que você proclame essa verdade, Amém. essa palavra onde você for. Então eu passei a amar mais a palavra e de passar horas e horas. E isso a minha mãe, ela começou a ler a palavra comigo também. Então às vezes quando ela estava lendo, ela não é evangélica ainda, Uhum. mas quando ela lia, às vezes ela lia mais rápido do que eu. Eu falei assim, mãe, a senhora está onde? E ela estava ali comigo. Então, é uma parceira assim, da leitura e começou assim, a Maravilha. buscar. E isso me alegrou muito de ver o que o Senhor estava fazendo. Amém. E contratempo, esse período, eu tinha que deixar minha filha por muitas vezes. Sim. Porque eu viajava, eu ia sozinha. E eu fui criticada muitas vezes por conta disso. E eu me lembro que eu tive uma experiência, quando eu estava nos 21 dias de jejum, eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Lá em Palmas tem uma torre, são 77 degraus. E nós tínhamos que subir de 4 em 4 horas para orar. Era a torre de 24 por 24. Sim. Então, como só tinha eu de mulher e mais 3 pastores, então a gente, 4 por 4 horas, a gente tinha que trocar, revezar. Sim. E ali eu falei assim, Senhor, no primeiro dia, eu falei, Senhor, eu não consigo subir nesse lugar, eu já estou cansada, Senhor, como é que eu vou conseguir 21 dias de jejum e subir esse tanto de degrau? E aí no primeiro dia o Senhor falou assim, você se lembra quando você saiu da sua casa, que eu disse que eu colocaria asas nos seus pés? Amém.
E eu não tinha entendido. Naquela hora me veio o entendimento. Não era que teria asas nos meus pés, mas o Senhor disse que Ele dá ordem aos teus anjos ao nosso respeito para nos guardar. Então, ali eu falei, Senhor, então libera os teus anjos para me ajudar a subir esses 21 dias na torre para orar, para buscar o Senhor. E nenhum desses dias eu estava lá, estava orando no meu momento. E aí eu fechei os olhos, eu vi claramente uma águia e ela entrava numa caverna. E quando ela estava na caverna, eu via que ela tinha tirado todas as penas e eu entendi, o Senhor falou assim, ó, hoje eu estou fazendo isso com você. Eu estou tirando todas as escamas das feridas. Você está no processo de cura e de restauração. E eu falei assim, Senhor, e quando eu já perguntei logo, Senhor, quando é que eu vou sair desse processo? Não tive resposta e eu falei assim, amém, Senhor. E aí eu vi essa águia, naquele ambiente eu sentia que era eu que estava ali. Passou quando foi no final dos 21 dias, nós estávamos na última semana dos 21 dias, nós tivemos um momento de oração e uma pastora falou assim, eu estou te vendo numa caverna, numa montanha bem alta, você como uma águia que o Senhor me mostra. E eu vejo você já toda restaurada. Amém. E você está saindo desta caverna, só que você fica o tempo todo olhando para trás. E ali eu perguntei ao Senhor, por que você estava olhando para trás? E aí o Senhor me disse que era por conta da sua filha, que ela estava lá. Então todas as vezes que você saía para algo para o Senhor, você ficava olhando para trás por conta dela. Sim. E o Senhor disse para você que Ele está cuidando dela. Amém, glória a Deus. Então esse processo, mesmo ter sido difícil até mesmo para ela, que eu saí em alguns momentos de aniversário dela, mas foram momentos que Deus transformou a minha vida. Amém. E me usou para abençoar a vida dela. Amém. Então Deus mudou a nossa história. Glória a Deus. Em 2015, depois qualquer coisa você me corta, se quiser perguntar. Pode continuar, que daqui a pouco eu pergunto. 2015, eu falei, Senhor, então agora eu quero ir para outras nações. Amém. E aí em 2015 eu fui para Bogotá, na Colômbia. Sim. E ali eu tive a experiência de passar 9 dias ali ouvindo o Senhor. Eu não conhecia a língua e eu falei, Senhor, como é que eu vou entender o que esse povo está falando? Chegamos lá, não tinha tradução para o português, Eita. só tinha para o espanhol, porque tinha 7 nações. Sim. E eu falei, Senhor, como vai ser? Eu falei, Senhor, então o Senhor me ajuda a entender tudo que eles estão falando. Quando eu entrava na igreja, eu entendia tudo. Oh, glória a Deus. Quando eu saía da igreja, que eu entrava no táxi ou que eu estava no restaurante, eu já não entendia. E eu falei, Senhor, eu fiz a oração errada. Era para mim ter orado, pedido ao Senhor para... Em todo tempo que estivesse lá, né? Mas foi um momento maravilhoso, Ai, porque bênção. eu comecei a ter... Eu não tinha condições de ir àquela viagem. Uhum. Mas eu estava orando, pedindo ao Senhor, o Senhor proveu. 2016, eu tive uma experiência com o anjo do Senhor. Amém. Eu estava na MCM, lá era só para ouvir da palavra, aprender mesmo da palavra. E quando nós estávamos nesses eram 21 dias, eu senti um desejo muito grande. Eu vi um Senhor assim, com uma pele muito branquinha. E eu sentia a necessidade de ofertar na vida dele, mas eu não tinha os recursos. Eu fui para lá pela fé. Uhum. E eu e a pastora, que nós somos juntos, nós íamos dormir num quarto no chão. E eu estava cansada porque eu tinha saído em dezembro, era janeiro, eu tinha saído em dezembro de 21 dias de jejum. Amém. Então meu corpo estava cansado. E eu falei, mas Senhor, glória a Deus, vou dormir nesse colchão, quarto com várias outras irmãs, muito barulho. E aí do nada a pastora vai lá e conversa com uma pessoa, falou assim, surgiu uma vaga no hotel e estava tudo pago, então vai vocês duas para lá. E de repente a gente foi para um hotel, Deus nos colocou lá e ficamos. Né? E eu comecei a ver Deus se movendo em coisas que eu nunca tinha experimentado. Uhum. E eu comecei a entender que quanto mais eu me envolvia com o Senhor, em obedecê-lo, em guardar os princípios da palavra dele, em levar a libertação e restauração na vida de outras pessoas pela palavra, o Senhor, ele supria as minhas necessidades. Amém. Glória a Deus. E eu, em 2018, eu cheguei para o Senhor e falei assim, Senhor, a minha filha vai em 2019 para a faculdade. Eu não tenho condições de pagar a faculdade para ela. Ela não tinha direito à ProUni porque era bolsista na escola particular, meia bolsa. Não conseguíamos o FIES porque a minha mãe também já tinha pagado o FIES, outra sobrinha minha que morava na casa, né? Porque quando eu separei eu fui para a casa da minha mãe. Uhum. E aí eu falei, Senhor, eu dependo totalmente do Senhor. Amém. E ali eu recebi um salário
e tinha ela nessa situação. O pai dela era muito solícito, sempre que eu nunca tinha que pedir pensão, que eu estava falando sobre as minhas amigas, sobre aquela pressão, não. Eu orava. Amém. Eu falava, Senhor, eu estou precisando disso aqui para Stephanie, estou precisando de roupa hoje, o Senhor pode prover, o Senhor pode usar a vida do pai dela, que ele possa receber das empresas que ele trabalha. Amém. E orava, e quando chegava, ele recebia, ele ia lá e falava assim, estamos aqui comprando roupa para Stephanie. Que bem, então, assim, eu via Deus provendo, Deus fazendo. Mas eu via que havia algo que Deus precisava fazer. E aí eu ganhei um curso, a formação em coach. Sim. Mas o Senhor falou assim, olha, você vai aprender, mas não é para exercer. Sim. Aí depois eu fui entender. Quando eu comecei com essa formação, fiz alguns cursos na área de lidando com as emoções, né? Perfil comportamental também. E dentro desses comportamentos, tinha um setor na faculdade que precisava de uma pessoa. Olha. E eu fui convidada para coordenar esse setor. Que maravilha. Que estou até hoje, por sinal. Eu amo. Que bênção lá de tem Deus. os psicólogos que atendem. São pessoas que é para atender, é para cuidar da saúde emocional, mental e acadêmica também dos alunos. Então, para mim, de repente, eu me vi no lugar da minha realização. Sim. Um ambiente que eu tinha a oportunidade de exercer a minha profissão como administradora, como gestora, mas também tratando dessas questões emocionais de forma acadêmica, Sim. né? Em todos os processos. E o mais lindo é que Deus lhe curou primeiro. Deus me curou primeiro. Ele tratou de todas as áreas que havia a necessidade de receber o tratamento dele, para depois lhe colocar para ajudar outras pessoas. Isso. Deus, ele é perfeito, né? Como a senhora falou que eu poderia interromper em alguma coisa. Ouvindo todo, né, o início, né, na pequena parte ainda do teu testemunho, que a gente vai ouvir mais, duas coisas me chamaram muita atenção. A primeira foi como você lidou, não vou lhe chamar de senhora, que a senhora é muito jovem. Obrigada. Como você lidou com a separação, né? Como foi madura para estar lidando com a situação. Porque, assim, hoje nós vamos vivendo a realidade hoje, há muitas pessoas que se separam e não sabem lidar com a separação. Acaba que levando todas as brigas, as confusões, até mesmo para a vida dos filhos. E não era isso que a senhora queria, não. Né? Foi madura o suficiente para liberar o perdão, né? Para compreender, né? A gente sabe que o casamento é do Senhor, né? Uma instituição, né, constituída por Ele. Mas se um não quis, foi o caso dele, ele abriu mão, a senhora não tinha que ficar ali forçando uma barra, né? Brigando, falando mal dele para a sua filha. Pelo contrário, né? Em toda a sua fala, eu observei essa maturidade de lidar com essa situação, né? E que fica um conselho para as mulheres, né? E outra coisa que eu achei muito bonito da tua parte, pastora, é que em nosso meio, às vezes temos o defeito, que eu falo que é um defeito, de dizer assim, olha, eu sou filha do rei, você está fazendo isso comigo, eu vou orar, hein? Jesus vai te pegar. E não é dessa forma. Não é com esse lado de vingança, não é desse jeito. Não. O que Deus tiver de tratar, né, tivesse tratado na vida dele naquele momento, ele também iria tratar. Né? Não estava dando mais certo, só que o Senhor, ele tinha algo muito melhor para ti, né? Tanto que te levou, né, para crescer mais. Com certeza não foi fácil. Não. Foi um período muito difícil, né? Vinha a igreja, vinha a filha, vinha aquele medo, com certeza passou para a senhora, na sua cabeça aquele medo. O preconceito, exatamente. Até mesmo dentro da igreja, né? Não, os nossos, na época, os nossos amigos próximos que eram casados, eles se afastaram. Meu Deus. Como se a culpa fosse tua. Isso. Olha, ela não cuidou do casamento e por isso acabou. Aquela certa insegurança das pessoas. Não, agora ela é uma divorciada. E outra coisa, uma outra situação também. É o contexto de você ser vista por outros. Sim. Ela já foi casada. Já foi então casada. É fácil agora, isso. Né? Então vem as investidas também. É verdade, maliciosas, né? Isso. Como eu manter uma postura diante disso também com o Senhor? Sim. Qual seria a minha decisão disso? Sim. E isso eu só tive a condição de experimentar tudo isso foi pelo poder que o Senhor trouxe o entendimento para a minha vida através da palavra, de liberar perdão. De confessar as minhas dores, o que eu sofri, de dor, de tudo que eu passei, e entender que eu queria um tempo novo.
eu queria experimentar. Eu me lembro, ele saiu no dia 24 de dezembro. E eu disse assim para o Senhor: Espírito Santo, Tu és o Consolador. Amém. Então eu não aceito me prostrar diante de uma situação, de uma circunstância em que eu estou, Sim. que está me doendo, que está me corroendo, mas eu preciso de uma ação do Senhor para que a vida venha em mim e eu possa suportar e superar todas as coisas dentro do que o Senhor tem para fazer. Até então eu não tinha entendimento do que eu ia passar, mas eu já estava ali clamando. E eu me lembro quantas vezes de pessoas falam assim: se eu fosse você não perdoava, se eu fosse você não procurava mais, eu colocava na justiça por conta de pensão, colocava disso e aquilo outro. Então a gente escuta muitas vozes. Verdade. Mas qual a voz que eu vou deixar entrar no meu coração? Exatamente. E a voz que eu decidi foi amar ao Amém. Senhor em primeiro lugar e amar, entender que Ele era o pai da minha filha, que a minha filha tinha o direito de ter pai, de ter um relacionamento com o pai. Agradável, tanto que, assim, ele sempre ia na nossa casa, Sim. ele tomava café na nossa casa. Eu ia na casa dele porque quando eu ia levar minha filha, aí eu falo pra ela assim: não chama ela de madraça, chama ela de tia. Pronto. Aí ela chama tia Rose. E eu falei assim: porque ela é sua tia. Amém. Madraça é um nome muito feio. Verdade. E ela é muito carinhosa, ela é muito cuidadosa Que com maravilha. você. E aí eu ia levar. Hoje ela tem uma filhinha de 4 anos e a outra de 11, fez 12 anos agora. Infelizmente, tem 8 meses nós perdemos ele. Ele sofreu um acidente, né, de carro, sim. trágico, e veio a perca. E assim, nós já éramos unidas. Eu ia à casa deles quando eu ia levar a Stephanie e a Rose. Vem, almoça aqui que você vai para o trabalho depois. E almoçava. Ai, que lindo. Então Deus trouxe restauração em meio a uma dor. Graças a Deus, porque a senhora se permitiu isso. Isso. E o que a gente tem visto hoje, eu acompanho várias mulheres que divorciaram e casaram novamente, ou que divorciaram e estão em pé de guerra com o marido, com os filhos não podem visitar os pais, ou quando vão e voltam, é tanta briga, aí ele não pode se expressar, né, de como se sente. E eu me lembro de isso é terrível, viu, um para momento os que a minha filhos. filha chegou chorando. Sim. E quando ela estava chorando, eu falei para ela assim: filha, pode contar para a mamãe por que você está chorando. E ela disse assim: mamãe, é porque eu estava tão feliz lá e eu não queria que a senhora soubesse que eu estava feliz. E eu queria que a senhora estivesse comigo nesse contexto. Sim. E eu falei para ela assim: filha, pode sorrir. Ai, que bênção. Eu fico feliz porque é o Senhor na tua vida. Amém. É o Senhor na nossa vida. Amém. E se você estiver feliz, eu estarei feliz. Glória a Deus. Então foi um processo de restauração na vida dela, na nossa vida. Então eu só tenho mesmo que agradecer ao Senhor. Que bênção de Deus, né? E outro assunto que eu achei muito importante foi a questão do abuso que a senhora sofreu, né? A senhora foi estuprada. E isso é um assunto muito sério, às vezes até pouco falado, né? Sim. Que também há um preconceito muito grande, Sim. né? E muitas das vezes as pessoas que sofrem esse tipo de abuso têm medo, receio de falar. Sim. Né? Dentro das igrejas até, né? Sim. Tem receio de falar sobre o assunto, porque não sabe como as pessoas irão ouvir, como é que irão entender. Né? Eu trabalho num órgão de proteção e a gente trabalha muito nessa questão, né? Com pessoas que tiveram seus direitos violados, né? E assim, há momentos que a gente atende pessoas, crianças que foram abusadas, outras estupradas, que a gente tem que ir para o banheiro para chorar, para a gente aguentar, a ouvir, né, a atender essa pessoa, porque eu também sofri abuso. Depois eu vou fazer um podcast contando meu testemunho, né? Na minha infância eu sofri um abuso várias vezes e sofri também uma tentativa de estupro. Então, as sequelas que ficam não é fácil, né? Não é fácil de você lidar, de você tentar trabalhar em você mesma. Se não é Deus para estar com você, você não consegue sozinha. E hoje, para quem está nos assistindo, para que as famílias também tenham esse cuidado, eu não sei qual foi a tua idade, para que tenha cuidado com seus filhos, independente da idade, que observe se ele está tendo, né, se o teu filho ou a tua filha está tendo algum comportamento diferente, porque na maioria dos abusos acontece dentro de casa, né? É dentro do, né, é intrafamiliar ou extrafamiliar. Então, assim, é muito comum hoje acontecer, que não deveria ser algo recorrente, né? Mas está sendo tão, assim, visto, né? E que é assustador, pastora. Na cidade onde eu moro, é muito pequena. Agora, no mês de
de maio, né, que é o mês que a gente trabalha muito com a violência, né, contra a criança e adolescente, é assustador a quantidade de casos, uma cidade de 20 e poucos mil habitantes, a quantidade de casos por ano de abuso, né, de estupro. E assim, a gente fica triste com o futuro dessas crianças. A senhora encontrou em Jesus, recebeu a cura que a senhora precisava, né, para estar inclusive falando desse assunto de forma tão natural. Mas existem pessoas que não conseguem lidar com essa situação, que é terrível e que precisa sim de um cuidado, de um tratamento, e muitas das vezes com profissionais, né? É necessário muitas das vezes. E assim, eu louvo a Deus pela tua vida, porque foram tantas coisas que a senhora passou. Agora eu falo senhora, eu falo você. Foram tantas coisas, né, assim, que se fosse uma pessoa que não tivesse uma estrutura vinda do Senhor, não aguentaria, né? Não estaria de pé aqui, não pode crer. Com Né? Porque por menos disso a gente vê pessoas que simplesmente deixaram ser levadas por aquele sentimento, por aquela situação, e não quis, sabe, dar a volta por cima, levantar e dizer, não, eu preciso de cura. E é necessário a gente ter essa atitude, né? É necessário. Eu me lembro que, falando aqui do sítio da Sião, que é um local maravilhoso, é um lugar separado, né, no coração de Deus, para curar vidas. Eu fui uma delas. Eu estive no primeiro encontro aqui. Você que ainda não participou do encontro da Igreja Sião, procura a Igreja Sião, veja a época que está sendo, faça a sua inscrição, conversa com o seu líder. É um período maravilhoso, é um encontro seu, de fato, com Deus. E eu estive no meu primeiro encontro aqui em 2009. Só Deus sabe como eu cheguei a este lugar. Totalmente destruída, eu já era casada, tinha um filho, e existia coisas dentro de mim que somente eu e Deus sabíamos, que eu não sabia expressar. Eu e meu esposo, nós somos muito parceiros, muito amigos, só que existe coisa que a gente não consegue expressar, a gente não consegue falar, né? E aí quando eu vim no encontro aqui, foi uma libertação que eu tive de mim mesma. E agora, nesse ano de 2023, eu vim novamente, eu vim com um grupo de jovens, que eu trabalho com os jovens em Belo Campo, na Igreja Quadrangular de Belo Campo, e foi maravilhoso. Os frutos frutos após o encontro. Foi perfeito, foi maravilhoso. Eu tenho aqui o meu produtor, que também veio com a gente, Ítalo Reis, que foi bênção de Deus, e deixo um conselho para vocês, né? E assim, pastora, voltando para a tua vida, que lindo. Que lindo ver que existem pessoas que estão dispostas a ouvir a voz do Senhor e não aquele monte de vozes, né, que está ao nosso redor. Não vai. Você vai deixar a tua filha, isso é negligência. Mas só a senhora sabia que a senhora precisava ser curada. Até mesmo no cuidado com ela, né, para lidar com ela, com todas essas situações que a senhora passou, a senhora necessitava passar por tudo isso, esse tratamento da parte do Senhor, para hoje estar curada, curando outras pessoas, né, através de Cristo. Que bênção, pastora. E dentro esse período, logo quando eu me converti, em 2008, eu fui para Cândido Sales, aí eu ajudava nos trabalhos da Igreja Sião de lá. Sim. Então, assim, cuidar de vidas, cuidar de pessoas, já tem uma caminhada. Amém. Que eu tenho a cada dia, que Deus tem levantado pessoas, levantado lugares. Glória e onde eu vou contando esse testemunho, porque assim, eu conto detalhes no seminário que eu faço de cura interior, eu conto detalhes porque para que elas entendam a dor. Sim. Porque quando você fala a questão do abuso, às vezes nós falamos assim, eu fui estuprada, mas tem abusos que são, eu vou colocar assim, talvez até piores do que o físico. Sim, é o emocional. É a intimidação que te aprisiona completamente, de você achar que você não pode, de que você não consegue. Então, a minha vida, eu passei muito tempo assim. Então, quando eu comecei meu primeiro encontro, acho que foi 2010. Se eu não me engano, acho que foi 2010 aqui na Sião. E aí, pronto. Encontro, pós-encontro, reencontro, resgatão que tínhamos aqui. Participei de todos. E depois eu comecei o quê? Nessas buscas dos cursos que eu comecei a me capacitar, buscar mais do Senhor. E eu me lembro que eu participava da equipe de apoio. E quando eu estava limpando os banheiros das mulheres, eu falava assim, Senhor,
Assim como eu estou limpando aqui esse banheiro, limpa a minha vida e limpa a vida de todas as mulheres, de todos os homens que estão no encontro. Glória a Deus. Tira tudo que é lixo, tudo que não presta, que precisa ser restaurado pelo Senhor. Então, tudo que eu colocava as minhas mãos para fazer, eu pedia para que o Senhor ia agir, para que o Senhor viesse e fizesse algo em relação àquilo. Então, hoje eu entendo que o maior fator na minha vida de conseguir liberar perdão para quem me feriu, para a questão do divórcio. Eu tive um problema de saúde, que eu vou contar um pouquinho também sobre isso, que trouxe uma dor terrível para mim. Mas esse da parte do perdão foi quando eu entendi Jesus. Oh, glória. Entender que Ele é tudo. Amém. Que sem Ele eu não tenho a capacidade de fazer nada. Sem Ele eu vou ser vazia, as coisas são sem sentido. E assim, é tão forte isso, que quando Ele fala que quanto mais eu me envolvo com Ele, Ele se revela a mim. Amém. E isso é verdade, porque às vezes eu falo assim, Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar aqui. E aí Ele vem com algo e traz da palavra. Então, quanto mais eu aprendo da palavra, então quando Ele diz, se eu meditar na palavra dia e noite, Amém, é né? Então, o que trouxe libertação para a minha vida? Meditação na palavra, busca da presença, oração. Aleluia. Busca dele, me envolver completamente dele e abrir mão de mim mesma. Verdade. Morrer, porque se você falar assim, ó, qual é o seu maior valor? É eu morrer. Eu tenho que morrer para mim mesma. É verdade, porque pastora. Se eu for deixar a carne, há momentos, minha filha fala assim, amanhã a senhora ligada no 220 e eu no 110. Então, assim, um cachorrinho quietinho lá assim e eu é aquele que levanta e já tá correndo para lá e para cá. Não para. Então, eu sou assim. Então, eu tenho que me colocar, então eu paro e percebo, eu falei, pronto, esse comportamento aqui não tá legal. Sim. Isso aqui eu preciso mudar. O Espírito Santo me ajuda aqui, que as palavras da minha boca, que o meditar no meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Então, ao longo desse processo de divórcio e tudo, 16 anos praticamente, eu tive muitas oportunidades de falar assim, não, eu vou sair, vou me envolver com qualquer pessoa, eu não quero ficar só, mas eu decidi andar pelo Senhor. Eu decidi dizer não, porque eu estava tratando com muitas mulheres feridas, que saíram de relacionamentos feridos e que elas não sabiam lidar com aquilo ali. E a fonte é Jesus. Amém. Através do Espírito Santo. Glória a Deus. Através do arrependimento, através de se encher dele, de buscar nele e ter a nossa vida completamente formada nele. E foi tão maravilhoso isso que uma das questões que o Senhor me tratou e curou, eu tinha muita vergonha de falar em público, eu tinha muita vergonha de falar, as pessoas criticavam quando pequena da minha voz. Então hoje estar fazendo isso aqui para mim é pelo poder de Deus mesmo, é a misericórdia de Deus, né? Eu vi Deus restaurando e Deus foi me levando a níveis de usufruir daquilo que a palavra diz. E em 2019, o Senhor tinha dito para mim, em 2018, quando eu estava no jejum, que Ele me levaria em Israel. E eu falei assim, Senhor, o Senhor me levar mesmo, porque eu não tenho condições de pagar uma viagem para Israel. E aí tinha a caravana da Sião, estava toda fechada, não tinha mais vaga na caravana. Falei com o apóstolo, Pai, me abençoa para ir para Israel. Aí ele falou assim comigo, filha, no próximo ano você se prepara, programa, o próximo ano você vai com a gente. Amém. Eu falei assim, Pai, eu gosto de chamar ele meu pai espiritual, amo demais o apóstolo Edilson, a pastora Régia. De Deus, é verdade. E já vou falar um pouquinho deles, né? Uma experiência que eu tive, pode continuar, depois eu falo. Então, quando eu cheguei para ele, falei assim, o Senhor pode me abençoar? Para que Deus faça como Ele quer fazer, e ali Ele me abençoou. Aleluia. Quando nós estávamos mergulhados em outubro de 2019, a caravana sairia 7 dias depois. Na segunda-feira, a caravana saía daqui de Conquista, indo para Israel. Na sexta-feira, eu estou chegando no meu trabalho, aí eu sempre ia com o som ligado, e ali eu estava orando. Eu tenho um hábito eu estou andando, eu estou dirigindo, eu estou viajando dirigindo, eu vou orando em línguas. Aleluia. Eu fico o tempo todo em oração em línguas, pedindo o Senhor para vir comigo, para me ajudar, para me acompanhar. E aí, do nada, para a música e a pastora começa a falar assim, olha, hoje Deus está fazendo um milagre que ninguém vai entender. Glória a Deus. E ali eu entendi que Deus estava abrindo a porta para mim ir para Israel. Eu falei, Senhor, eu vou ligar para
agência, liguei para a agência e eles falaram assim, o ano que vem você vem, porque é uma viagem internacional, outubro, são todas as nações em Israel, né? E a festa dos tabernáculos é impossível ir agora. E não tem mais vaga na caravana. Eu insisti e aí a irmã falou com ele assim, essa irmã é meio diferenciada. E ali ele foi e decidiu ir, né? E falar. E quando ele, 1h30 depois, eles me ligam. Olha, eu não sei quem você é, o que você tem feito, mas você é chameiro de papai. Porque você vai para Israel e não só vai para Israel. Você vai de primeira classe. Eita, glória. Então Deus abriu as portas para mim ir para Israel. Com excelência. De primeira classe, com preço de econômico. O mesmo preço que os irmãos já tinham anos pagando. Sim. Ainda o dólar, até o dólar estava no preço que eu paguei praticamente o mesmo valor que eles. E parcelada, minha irmã foi lá e emprestou o cartão da empresa para passar as parcelas, porque era um valor alto, eu não tinha. Deus proveu. E eu, Senhor, mas se eu for passar, eu tenho que pagar isso aqui. Senhor, quando eu voltar, eu tenho que pagar tanto isso aqui. Mas eu entendi que Ele ia prover. E aí eu disse para o Senhor, Senhor, eu quero ir para Israel, mas eu não quero passar necessidade em Israel. Sim. Eu não quero ver as pessoas comprando coisas e eu não ter. Poder. E aí eu recebi uma oferta. Olha. Quando eu recebi essa oferta, um irmão me deu R$500. Isso foi na terça, antes desse dia acontecer. Eu fui e falei, apóstolo, eu quero ofertar para Israel. Aí uns amigos meus viram e falaram assim, mas você não vai para Israel? Porque eu já tinha pedido 3 meses antes disso acontecer. Sim. Eu pedi férias, falei, eu quero férias tal mês. Eu falava com minha família que eu ia viajar para Israel, eu já estava arrumando as minhas malas. Então, quando Deus falou que abriu as portas, as minhas malas estavam praticamente arrumadas. Você creu, simplesmente eu criei que Deus ia fazer, porque Ele tinha me dito que era aquele ano. E eu criei naquela palavra e eu confiei de que Ele ia prover todas as coisas. E aí, eu ofertei. Então, nem a oferta que eu tinha, eu tinha mais. Eu ofertei, eu falei, eu quero focar em Israel antes de ir. Amém. E enfim, fui para Israel. E lá era assim, eu ia pagar, uma pessoa chegava, não, eu pago para você. Que maravilha. Nós fomos para Obed-Edom, passamos 3 dias. Foi feito mergulhados na presença lá, o apóstolo Edilson fez. E aí nós fizemos 3 dias de jejum lá. Só que antes de entrar no jejum, a gente foi almoçar. E almoçamos num lugar, quando eu saí, ninguém queria ir, porque não queria gastar o dinheiro lá, queria deixar para Jerusalém. E aí eu falei assim, não, o Senhor me deu, eu vou usufruir. Aí eu vou entrar pro jejum. Entramos pro jejum, aqueles banquetes, passava-se no hotel de manhã, aquele café luxuoso, aquele cheiro. Eu falei, não, estou no jejum. Um propósito maior. E ali, eu falei assim, Senhor, hoje eu estou de jejum, né? Então o Senhor não vai ofertar na minha vida. Porque quando eu saí do restaurante, eu paguei $20 e um pastor veio ofertar na minha vida $50. Oh, glória a Deus. Aí eu falei assim, Senhor, hoje o Senhor não vai ofertar na minha vida, porque eu não paguei nada, né? Eu não vou alimentar. E eu estou indo para uma outra área lá de oração. Um irmão chegou lá e falou assim, eu senti no coração de ofertar na sua vida. E me deu $20. O que eu gastaria no almoço, ele chegou lá e me deu. Aí o Senhor falou assim, já que você não vai, então eu vou te dar a oferta. E assim, Israel eu me senti como se eu estivesse em casa. Como eu falo assim, eu não consegui aproveitar muito da viagem como turista, porque para mim todo lugar eu já tinha estado ali. Era como se a Bíblia que eu tinha lido tantas vezes, ela estava saltando aos meus olhos e eu experimentando tudo daquilo. Então eu vivi dias extraordinários e quando eu voltei com os recursos, mais de R$3.000 em oferta. Deus, em euros, em dólar, em reais. Deus é perfeito. E Deus moveu. Então assim, quando eu voltei, quer dizer, antes de eu chegar aqui no Brasil, eu já estava com os recursos de pagar a primeira passagem, que era o valor mais alto, e que eu falei assim, Senhor, eu preciso dessa direção do Senhor. Então, o que isso, quando eu compartilho sobre a bênção de Deus, qual é a condição de eu receber a bênção de Deus? Porque Deus tinha dito para mim, o maná virá ao seu tempo. Quando Ele ia prover algo na minha vida, em Palmas também, eu tive experiências com o Senhor em relação a isso, de pessoas pagar o hotel para mim, meu cartão não funcionar, e pessoas virem pagar, e Deus falou assim, o maná virá ao seu tempo e eu depender dele.
Como eu devo fazer para eu ter essa experiência com o Senhor? Eu viver essa experiência. Aí às vezes eu paro e penso assim, Senhor, tem pessoas que não sabem o nível de guerra, de luta que eu passei. As lutas que eu passei, que eu tomei uma decisão em não andar pelo caminho da desobediência, Amém. Mas andar pelo caminho do arrependimento. Amém. Errei muitas vezes, falhei muitas vezes, mas eu vinha e me voltava e me consertava ali diante do Senhor. Por que eu faço questão de compartilhar isso? Porque a necessidade que nós temos em obedecer ao Senhor. Amém. Todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, Ele fala, busca, se envolve comigo, Verdade. se renda a mim e eu vou derramar sobre você. É como lírios dos campos, você não tem que se preocupar com eles. Olha, eu visto, eu cuido. Aleluia, então você não verdade. tem que se preocupar com o que você vai vestir, você não tem que se preocupar com o que você vai, do seu trabalho, das coisas que você estão. Então assim, das coisas que você tem se envolvido, você tem a sua preocupação. Aleluia. É em se render a mim, é em buscar a mim, é em falar, Verdade. sabe? Eu tive um diagnóstico que eu ia compartilhar e que eu acho importante compartilhar. Sim, aqui. por favor. Eu tive um problema na mama e aí eu perdi as duas mamas, né? A parte da mama toda, tive que colocar uma prótese. E quando foi, isso já foi muito dolorido. Nesse tempo, Deus assim abençoou um tio meu que é cirurgião em Belo Horizonte, que fez todo o procedimento. Já foi a mão de Deus, Amém. porque eu entrei para 1 hora de cirurgia, fiquei mais de 3 horas. Gente. Então assim, eu já vi a mão de Deus nisso. Mas foi um momento que foram 30 dias que eu me esfriei muito de buscar o Senhor. Naquele momento da dor, eu não conseguia buscar, eu não conseguia orar, eu não conseguia ler a palavra. E quando eu saí desse processo, foi em 2018, eu já tinha passado pelos processos dos jejuns e tudo, eu comecei a entender. Eu falei, Senhor, eu entendi. Eu estou ministrando sobre cura, eu estou ministrando sobre a Tua palavra. E muitas pessoas, elas estão no processo da dor, mas elas não sabem como sair de lá. E elas não têm força em si mesmas para sair. Então, de fato, eu reconheço, não é fácil você sair, ser traída, não é fácil você passar por um abuso, seja psicológico, seja emocional, seja físico. Sim. Não é fácil muitos estar dentro da igreja, às vezes eles querem crescer, mas eles não sabem como, e às vezes a intimidação paralisa eles, e a intimidação, a raiz dela é o medo. Então o medo nos paralisa em muitas coisas. Então eu comecei a vivenciar isso, e eu falei assim, Senhor, eu entendi, é porque eu preciso cuidar daquilo que... Desculpa, mas o beija-flor tá aqui na flor do atrás de tu. Tava tão lindo o beija-flor ali, assim, ó, se alimentando ali, que eu não pude parar. Lindo demais. Olha lá ele ali. Vai finalizando. Em 2018, passei por esse processo e aí Deus me restaurou e eu entendi que eu estava passando por um processo para me entender como outras mulheres ou outras pessoas passavam na situação de dor, de enfermidade, a perca também, o luto, né? Com menos de 1 ano, eu tive um problema novamente. Eu tive uma ruptura no músculo, por não ter mais a mama, e essa ruptura no músculo poderia ser que eu teria que tirar a prótese e ter que passar por um novo procedimento cirúrgico. E eu me lembro que eu pedi ao Senhor uma coisa. Eu falei, Senhor, em 2018 eu não conseguia buscar o Senhor. Eu não conseguia orar, eu não conseguia meditar na palavra, mas eu queria experimentar da Tua paternidade desta vez. 2018 eu tive muita assistência de pessoas que mandavam oração, que oravam por mim, meus líderes, o apóstolo. 2019, parece que as pessoas sumiram. Parece que eu estava assim, fazendo algum procedimento lá estético e que estava eu de férias, tinha saído, mas era um momento que foi muito para mim, eu estava preparando com o meu espírito de todo o processo que eu estava passando. E aí o Senhor falou assim comigo, filha, eu quero fazer com que você entenda a minha paternidade. Aleluia. E a minha paternidade, às vezes quando eu tenho tudo,
que eu estou com tudo ao meu redor, eu não vou conseguir perceber Deus. Eu não vou conseguir perceber a paternidade dele. Mas na ausência, na dor, naquele momento que parece que todo mundo sumiu, ele se revela. Amém. E ali eu tive a experiência, eu passei 30 dias no processo de recuperação, tive que fazer 2 cirurgias por conta disso. E nesse processo eu conseguia ver Deus em cada detalhe. Amém. Eu estava sem os recursos para a cirurgia, entrei para o centro cirúrgico em Belo Horizonte sem pagar nada, depois meu tio cobrindo, e depois Deus veio e cobriu e trouxe todas as coisas. Aleluia. Deus começou a mover o financeiro, Deus começou a mover na minha vida. Eu saía, eu lembro que eu tinha que andar, e eu toda enfaixada, eu orando em línguas e agradecendo ao Senhor, e eu conseguia perceber o Senhor naquilo. Então eu comecei a entender que no processo que eu passei antes da dor, da enfermidade ou do trauma, eu não conseguia buscar o Senhor ou sentir ou perceber Ele. Sim. Porque eu estava com o foco errado. O foco estava nas circunstâncias. Mas naquele momento, naquela nova história, novo contexto, eu sabia que eu estava entrando para um lugar que eu precisava totalmente dele. E eu não poderia mais voltar os meus olhos para aquele momento, nem para a dor, nem para aquilo que eu estava sentindo. E ali eu comecei a declarar a ele. Amém. A minha filha foi comigo, passou 15 dias. Glória a Depois Deus. foi minha mãe. Então, assim, aquele processo, eu consegui ver o Senhor. O Amém. Cuidado do Senhor, Glória o a Deus. zelo do Senhor. Então, eu entendi que quando eu estou percebendo que eu estou entrando numa nova estação, talvez seja a estação da dor, eu preciso logo mergulhar nele. Amém. Eu preciso ir nele para que ele venha e muda o meu contexto, a minha história. Que lindo. Então é só agradecer mesmo ao Senhor por tudo. Ele é perfeito, amável, né, maravilhoso. Eu amo servir ao Senhor, eu amo falar dele. É Eu amo verdade. me expor nos meus pecados, de quando eu falhei, de quando eu errei, para que outras pessoas vejam que eu também sou falha, mas que ele, né, na minha rendição, no meu arrependimento, ele veio com cura, veio com transformação, e eu tenho experimentado do sobrenatural dele. Deus é tão lindo, né? Observando toda a tua fala e lembrando aqui que as pessoas precisam entender que estar na presença do Senhor, servir ao Senhor, não quer dizer que nós não iremos passar por lutas, Sim. por provações, por doenças, por não do Senhor, que muitas das vezes Ele nos diz não. Sim. E muitas das vezes, Senhor, não. Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Sim. Ele é sabedor de todas as coisas. E a gente não serve a Ele por aquilo que Ele vai nos dar. Ele já nos deu, né? E a gente sabe que aqui, enquanto corpo físico, a gente passa por muitas tribulações e o nosso galardão é na glória. O nosso foco é lá na glória, né, pastora? Lindo demais a tua história, perfeita, eu tô aqui impactada, linda. Eu não imaginava que seria tão linda a tua história. Ouvi um pouco, né, bem pouquinho no encontro, e falando aqui do encontro, né, para falar sobre o apóstolo Edilson e a apóstola Vitória Régia. Eu sou, assim, apaixonada pela vida deles, eles nem me conhecem pessoalmente, né? Eu olho para os dois. Sabe aquela pessoa que você olha e você vê Jesus? Que é essa a proposta que Deus tem para nós? Isso. Que olhem para vocês e me vejam. E eu olho para eles, assim, a forma que eles tratam as pessoas ao redor, que cuida com zelo da obra de Deus, com tanto amor. Precisa de muito amor, pastora, para manter esse sítio dessa forma aqui, os encontros. As ovelhas, elas são reconhecidas ou conhecidas de acordo o seu pastor. Eu vejo as ovelhas dele exatamente como ele, a forma de servir os outros. Eu observando aqui no encontro, né, você falando sobre você vir lavar os banheiros, desde o primeiro encontro que eu observava aquilo, a disponibilidade das pessoas, né, dos liderados, do pastor, do apóstolo Edilson, de estar se doando aquele final de semana para que outras pessoas possam estar bem, tranquilos ali, somente ouvindo a voz do Senhor. E no segundo encontro que eu vim, agora em 2023, eu parava e eu olhava, meu Deus, é muito amor a ti, a tua obra, porque eles estão aqui, Senhor, observando quem estava na cozinha, quem estava na limpeza, mas tratando a gente com tanto amor, fazendo aquilo com tanto amor, que dava vontade de você sair abraçando um por um. Aí você vê, né, eu olhei para o apóstolo Edilson e para ela, para a Vitória Régia, eu falei, meu Deus, está explicado.
Eles estão seguindo o seu líder. É assim que eles fazem, né? Então, que Deus continue abençoando ricamente, né, a vida do apóstolo Edilson, de toda a sua família, que tem um testemunho lindo, que em nome de Jesus eu ainda vou, né, tê-los aqui em meu Pode Crer. E assim, um testemunho de vida maravilhoso. Eles de fato vivem para o Senhor, né? E isso é muito lindo. E assim, e os frutos tem visto. Porque quando eu morei em Caetanos em 2009, eu fiz parte da Sião em Caetanos, eu ouvia falar da Sião. Uma coisa é você ouvir falar da Sião, né, dos seus projetos. Sim. Outra coisa é você participar, né, da Sião e estar fazendo parte desses projetos, né? Bênção de Deus. Outra coisa que me chamou muita atenção, que mesmo a senhora em outra igreja, nem outra denominação, mas continua com o mesmo carinho, né, o mesmo afeto entre vocês. Pronto, eu não falei. Quando eu me separei, sim, eu voltei para Sião. Sim. Eu esqueci de contar esse detalhe. Então já tem 18 anos que eu estou em Sião. Que maravilha. E nesses 18 anos em Sião, servindo. Então eu ministrava, eu trabalhava no apoio, né, aqui da igreja. Mas eu já ministrava em outras igrejas, seminário em outras igrejas, porque eu já estava nos cursos. Sim. E aí quando eu comecei a pastora Nídia, ela cuidava numa área também de libertação cura interior na igreja, e ela estava saindo daqui por um tempo, e aí ela cuidava. Quando passou para mim, eu assumi, comecei a cuidar dessa parte, de cuidar de vidas, de mulheres lá na igreja, e foi quando eu comecei a ministrar nos encontros. Maravilhoso. Então eu passei a ministrar nos encontros. Sim. Então o que eu digo para toda pessoa: você quer ser usado pelo Senhor? Mergulhe nele. Amém. Faça seus cursos, faça meditação da palavra, busca dele, se empenhe, usa os dons que Deus deu. É verdade. Eu falo que tem pessoas que elas não querem ir para a faculdade hoje. Muitos cristãos falam assim: eu quero servir ao Senhor. Então faça uma faculdade que você vai servir ao Senhor da forma melhor ainda. Verdade, porque eu comecei a servir ao Senhor melhor ainda depois que eu fiz a faculdade. Então eu não só fiz, como eu tinha desistido da faculdade, quando Deus me abençoou e eu retornei, que eu não falei, eu fiz a administração, depois fiz pós-graduação, depois eu fiz bacharel em teologia também. Amém. Que eu comecei no seminário da Sião. E depois que eu fui para o Batista Brasileiro, que era aqui em Conquista. Bênção de Deus, crescendo na graça e no conhecimento, na né, graça, pastora? Conhecimento é necessário, o conhecimento é necessário, né, pastora? Que bênção de Deus. E para encerrarmos, a senhora gostaria de deixar alguma palavra para quem está nos assistindo, uns 5 minutinhos? Que cada pessoa que esteja nos assistindo, seja homem ou mulher, amém, que você possa ter uma experiência com o Senhor, assim como eu tive, de enxergar que todas as dores, todos os momentos que você passou na sua vida, ele teve um propósito do Senhor, não para te paralisar. Verdade. Nunca foi para nos paralisar. Amém, os nossos traumas, as nossas dificuldades, e sim para nos dar um upgrade. Amém. Fazer com que a gente possa ir além. Amém. E superar todas as coisas. Glória e quando a Deus. eu vejo isso em quê? Porque em todos os momentos de lutas, de dores do povo de Israel, o Senhor vinha com a mão forte e restaurava. Até em momentos mais difíceis que eles passaram. Verdade. Deus vinha e trazia a restauração. Então é quando eu me rendo a Ele. Então é reconhecer de fato o Senhor Jesus, a dependência dEle, dizer que necessita dEle, né? Que necessita do seu poder, da sua palavra. Amém, e através do Espírito Santo que Ele possa te envolver com esse amor do Senhor Jesus. Assim como num dia envolveu a minha vida, trouxe cura através da palavra, através da presença do Espírito Santo, através do amor dEle. Ele trouxe cura, quebrou estruturas de engano, a falta de perdão tirou da minha vida. Assim como Ele quebrou toda estrutura de engano em todas as áreas, que Ele possa sim quebrar também na tua vida. E você possa ter uma experiência com o Senhor. Amém, e que você possa experimentar do sobrenatural do Senhor. Assim como Deus me fez experimentar de tantas coisas. Já passei por dores, mas experimentei os frutos
de tudo que o Senhor tinha na minha vida, de todos os propósitos. Que Glória assim a seja na tua Deus. vida, em nome de Jesus. Que lindo, pastora. Que maravilhoso estar aqui te ouvindo. Que Deus continue te usando, Amém. usando grandemente. Te agradeço muito por essa oportunidade que a senhora nos concedeu de estar aqui falando da tua vida, de tudo que você passou, né? E que eu tenho certeza que será bênção na vida de todo mundo que ouvir, que assistir esse Amém. Pode Crer. Muito obrigada, pastora, Amém. Eu e por que nos conceder agradeço. essa riqueza. Amém. Obrigada. Que Deus também, continue te Cristiane. usando. A palavra. Besourinho, rosado, querendo fazer parte do Pode Crer. Ainda bem que ele vai cortar depois.